Mas eu acho de fato que, não estou dizendo que demitam o Sampaoli, mas talvez, quem tem que demitir ou não são os dirigentes, não cabe a nós aqui decidirmos isso. Eles que contratam, eles que demitem, eles só dão opinião. Mas talvez a solução seja essa, dependendo de quem eles fossem colocar, alguém que conseguisse empurrar até o final do ano. É literalmente empurrar até o final do ano mesmo. É bizarro. Ainda em agosto para setembro, empurrar até o final do ano e ver o que acontece, para minimizar o prejuízo, que o prejuízo já é inevitável. O ano já é um ano de prejuízo e de vergonhas. Agora, isso que o Mauro tá falando, Bruno, Vamp também, só trazendo uma informação, não sei se o Mauro tem a mesma informação. Eu ontem à noite e hoje de manhã, eu falei com duas pessoas que sabem muita coisa do Flamengo, né? Que eu costumo falar até para saber a informação. E acham que é forte a chance do Sampaoli ser demitido antes do jogo contra o São Paulo. Antes da final do jogo contra o São Paulo. Eu apoio, nem eu sei mais o que eu apoio ou não no Flamengo. Porque eu não sei, eu era a favor do Sampaoli ficar a longo prazo. Mas os jogadores decidiram não jogar com o cara. Decidiram. É uma decisão tomada pelos caras. Cara, tá nítido isso. Tá nítido. O time do Flamengo não tá jogando tudo que pode. Não é normal para um timaço como é do Flamengo jogar tão mal desde o jogo contra o Cuiabá. Foram quantos jogos aí, Bruno? Uns 5 jogos? Sim. 6? Por aí. Desde o jogo contra o Cuiabá. E o time não joga. O time não mostra vontade nenhuma. A informação que eu tenho, não sei se o Mauro tem algo parecido ou diferente, é que tem grande chance dele ser demitido antes da final da Copa do Brasil. Um deslize. Qual é o próximo jogo do Flamengo? Botafogo. O Flamengo perde pro Botafogo no estádio Newton Santos. Jogando mal, como tá jogando. Não tem chance do Sampaoli continuar. Ele mesmo, foi o que o Mauro chamou a atenção, o cara tá limpando o dente com o palitinho antes da coletiva. Ele sabe, ele mesmo deu uma declaração recentemente, daqui a um mês, sobre a final contra o São Paulo eu não posso falar, porque daqui a um mês eu nem sei se eu vou estar aqui. Ele sabe do clima que tem lá dentro pra ele, até ele já tá assumindo isso pro torcedor. Agora, eu só acho que o torcedor tem que cobrar muito de jogador e diretoria. Porque ontem eu fiz uma live lá no canal Pilhado, tinha muita gente fora Sampaoli e fora Sampaoli. Eu tô longe de considerar o Sampaoli o maior culpado. Ele erra muito, concordo, mas o time não quer jogar, Bruno. E não só com ele, né? Já passaram vários, então por isso que, independente de erros que ele comete, também acho que o trabalho dele poderia ser melhor, e eu gosto do Sampaoli, acho um técnico muito bom, e até por isso acho que ele tá fazendo um trabalho abaixo do que ele pode, porque eu acho ele muito bom treinador, e ele tem a parte dele nisso aí, mas passaram vários e ninguém consegue trabalhar no Flamengo bem por muito tempo, mesmo os que ganharam títulos também não permaneceram, então é difícil, e eu acho que o Flamengo não vai melhorar no ano com consistência, ele pode fazer jogos bons e pode ganhar a Copa do Brasil porque são 2 jogos, e 2 jogos você pode fazer um jogo bom com o São Paulo e, sei lá, faz um jogo bom no Maracanã, mete 2-0 no São Paulo, se o jogo de ida for no Maracanã, o sorteio é amanhã. E aí pode ganhar a competição. São Paulo também é um time que oscila. São Paulo, dos últimos 10 jogos que fez, ganhou 2 e perdeu 5. Que fica uma impressão que São Paulo está muito bem, principalmente porque ganhou do Corinthians, mas se você olhar jogo a jogo, São Paulo tem 2 vitórias em 10 e 5 derrotas. Nos últimos 10 jogos ele perdeu 5 e ganhou só 2. Então pode ganhar a Copa do Brasil, mas eu não imagino assim o Flamengo em algum momento que a gente vai dizer, ele pode ganhar, mas dizer assim, não, o time melhorou, agora é um time que joga bem com frequência. Isso eu acho que não vai acontecer esse ano, seja com o São Paulo, seja com qualquer outro, acho que não vai acontecer. O Flamengo, das últimas 3 datas, não só data FIFA, das últimas 3 pausas que ele teve, semanas cheias que ele teve, foi um papelão atrás do outro. Aí é o que eu me pergunto, será que os caras estão seguindo o que o Sampaoli fala nos treinamentos? Porque não é possível. O Sampaoli não é um treinador horroroso para ter 3 semanas cheias e o time não evoluir nada. É isso que eu falo, não é possível que o cara foi campeão de Copa América com o Chile, que o cara foi campeão de Sul-Americana pela Universidade do Chile, que o cara construiu uma carreira. Olha o que ele fez no Atlético Mineiro, jogou bola, o Atlético Mineiro jogando bem, não tinha time para ser campeão, jogando bem, no Santos a mesma coisa. Ruim o Sampaoli não é. Trabalhou 3 vezes no futebol europeu. 3 vezes no futebol europeu, então ruim esse cara não é. Não é possível você ter 3 semanas cheias, sendo numa delas 10 dias, e o time piorar. Ó, vou falar os 3 jogos que eu lembro bem. Primeiro jogo foi contra o Não, teve o América Mineiro. Não, foi o Red Bull Bragantino. 4-0. 4-0. Voltou 4-0 pro Red Bull Bragantino. Depois América Mineiro. Voltou 0-0 contra o Lanterna.
o lanterna da competição. Foi 1-1, tava perdendo de 1-0 no Maracanã lotado. Na verdade foi 1-1, que tava 1-0 pro América até o finalzinho. 1-1, verdade, o Flamengo fez o gol nos acréscimos. Tava quase perdendo o jogo. E aí agora, essa partida contra o Internacional. Outra partida horrorosa, outra partida vexaminosa do Flamengo. E tá aí, ó, Flamengo com o Sampaoli. Quando teve semana cheia pra treinar, venceu o Grêmio, empatou com o Fluminense, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Red Bull Bragantino, empatou com o América Mineiro e empatou com o Internacional. Não dá pra gente fingir que não tá enxergando alguma coisa, porque, me desculpa, dizer que a gente não percebe que esse time não joga pro Sampaoli, eu acho que isso tá confirmado hoje em dia. O Sampaoli não é tão ruim assim, Vamp. O Tico, o Modo deu isso aí, um jogo que foi vai fazer um ano, né? O Flamengo voou, né? Aí você contrata, você demite o Dorival pelo futebol jogado, né? Querendo mais um futebol jogado melhor, com mais consistência e vitórias. Né? O Sampaoli, a gente viu que ele trabalhou no Santos, o Santos jogava bem, bonito, em alguns momentos também tomava aquele susto, né? Aquelas goleadas. Sim. Que já faz parte do cardápio da carreira dele. Isso acontece com o Diniz também. Agora o Diniz está se precavendo até mais. Né? O São Paulo fez o Atlético Mineiro também fazer grandes partidas, mas teve um momento também de tomar gols também, né? E no Flamengo eu esperava que o Flamengo fosse jogar mais, o time ser mais ousado, tudo. Aí tem questão do gramado do Maracanã, tudo, mas se você pegar mesmo assim a qualidade do time do Flamengo e com reforços que tem o aval do São Paulo, é o caso do Alan, do Luiz Araújo, que vem chegando, né? Jogadores que chegaram para reforçar mais ainda a equipe, né? Não faz mesmo grandes jogos, né? Não faz grandes jogos assim de encher os olhos. Contra o Fluminense na final, né? No primeiro jogo, 2-0, botou uma supremacia na final do Carioca. Aí no segundo já foi uma decepção, né? No jogo contra o Olímpia, fez o gol aqui, poderia ter saído com um 2-0, foi 1-0, poderia ter sido um 3-1, com o Olímpia meteu bola na trave também, né? Sim, bola debaixo da trave. Entendeu? Não vejo assim grandes atuações. Mas o que me surpreende é que é muito cedo, aquele negócio que eu brinco, né? Eu falo sempre assim, negócio de filme. É muito cedo para matar reis. E é muito cedo para um favorito estar fora da competição. Então, muito cedo para faltar 51 pontos em disputa, você já tem um time como o Flamengo desanimado e ficar só em cima da Copa do Brasil. E ó, eu acho que aquilo que a gente falou, vivemos no país continental, a Copa do Brasil é a terceira opção. Você já está fora, já começou o ano, não ganhando, não indo nem para a final do Mundial. Pro Flamengo quarta, porque teve o Mundial. Não, é isso que eu tô falando. Então, Libertadores se você faz uma projeção, Mundial, Libertadores e Campeonato Brasileiro, é muito cedo, cara. Mas não tem nada disso no currículo. Eu estava falando, Modo, em relação assim ao Flamengo no Mundial de Clubes, né? Quando vê até aquele vídeo que brinca, que o El Gordão brinca, Real Madrid pode chegar, a Suárez vai esperar, o Davi Luiz faz aquela cara. Ali foi um momento de... nem condeno que foi um momento de alegria que pertence a um título, né? A praga é filmar, né? Não. Aí, depois do Al Hilal, eu comecei a observar o Flamengo, acho que trouxe pro ano, vamos ganhar o Mundial de Clubes e é nós, vamos ser os caras. E não chegou nem na final, aí começou a ter esses tropeços todos aí, os tropeços todos. E uma coisa é que, quando você fala para o treinador que chega, né? O Sampaoli, ele busca essa conquista com o clube de novo, uma conquista de um título. O time que ele mais teve chance de ganhar o título, esse título é o Flamengo. E no mês de agosto ele já perdeu os maiores sonhos. Quer dizer, do jeito que está indo o brasileiro, sim. Né? E a Libertadores. E a Libertadores. Então, por isso, talvez ele também já chutou balde, né? A cada jogo do Flamengo você se pergunta, será que hoje vão jogar sério? E fica aquela fala do Sampaoli, né? Que ele falou que não saberia nem se chegaria à final no comando do Flamengo. Então, de repente, se o Botafogo, os caras entram em campo, do jeito que entraram ontem contra o Internacional, o Botafogo vence bem o Flamengo, não sei se o Sampaoli permanece no Flamengo. Tem essa certeza? Não tem, né? Eu acho que talvez... Não, a tendência é que ele não continue. Então, se ele perder do Botafogo, perder normal, os dois jogando, beleza. Agora, se perder do Botafogo, tomando 3-2, e o Botafogo jogando muito mais, eu acho que o Sampaoli não emplaca no domingo no comando do Flamengo. Não, hoje eu trouxe essa notícia inclusive, que pessoas do Flamengo me falaram
que é bem provável que o Sampaoli seja demitido antes da final da Copa do Brasil. Então, aí... É porque falta opção. Mas não é Rogério o nome que tu vai falando lá? Mas não é um nome que agrada a maioria. É o que tem no caso ali. É o que tem. Seria assim, o restante. Aí tem o Galhardo não quer trabalhar na América do Sul. Tem o Tite não quer trabalhar no futebol brasileiro. Mano Menezes. Mano Menezes, você tá de sacanagem. São os nomes que estão no mercado. Mano Menezes, ser contratado pelo Flamengo depois do trabalho que ele fez no Internacional nessa temporada. São os nomes, é o que tem aí. Mas então é isso que eu tô falando. Esse que é o problema. Que menosprezaram o Dorival, falando, Dorival conquistou a Copa do Brasil e Libertadores da América, que não era suficiente pro Flamengo. Aí aconteceu o que aconteceu. Não, mas quem falou isso foi a diretoria. Eu falei do Dorival antes dele ir pro Flamengo e falei, e não me arrependo, que realmente ele não tinha conquistado nada você antes se convenceu com ele lá. Sim. É lógico. Aí eu assumi e falei, o cara realmente fez um bom trabalho, merece ficar. Óbvio. Agora, o Rogério Ceni já passou por lá, já saiu. Foi demitido de madrugada. Foi campeão. Foi campeão numa entregada do Internacional que amarelou. Foi campeão sem jogar bem. Foi campeão no ano que foi eliminado pelo Racing nas oitavas da Libertadores da América. Então beleza, então fica não foi nada de um baita trabalho do Rogério. Que eles colocaram. Tá bom. Se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil agora, o Sampaoli foi um baita treinador no Flamengo? Óbvio que não foi. Ninguém que passou por lá vai estar sendo um grande treinador. Então, o Rogério não foi um grande treinador no Flamengo. Mas é tempo. Grande treinador no Flamengo. Grande, Jorge Jesus. Gigante. Dorival, bom treinador no Flamengo. Rogério Ceni, pra mim, conquistou o brasileiro. Por sorte, porque o Internacional quis entregar a paçoca e não conseguiu. Renato, eu achei que tava bem. Então, e aí são os caras que depois de perder pro Atlético. Não, o Renato não ganhou. Não, o Renato não ganhou. Renato não ganhou nada. É verdade. O Rogério ganhou 3 títulos. O Rogério ganhou 3 títulos. Se você for parar estadual com esse time do Flamengo também, você tá de sacanagem com a minha cara. Estadual, Supercopa, ganhou o brasileiro. Ganhou. Mas não fez o time jogar bem. O time não jogava bem com o Rogério. A sorte dele é que o Gabigol voltou de lesão, botou a bola debaixo do braço e falou, vou decidir essa porra. E decidiu. Foi isso. Mas, 2020 foi isso. Nunca é fácil. É lógico. Eu sei que não é fácil, mas o Rogério tá longe de ser uma unanimidade pro torcedor do Flamengo. Eu sei. Longe. Então vai atrás do Jorge Jesus. Vai lá tentar tirar ele de... Agora não adianta. Essa diretoria fez de tudo pra deixar ele lá. Não. Toda hora fica... Ele já quis. Vem, não vem, não essa vem. diretoria vaidosa fez o torcedor acreditar que ele não quis. Essa é a verdade. Bruno... Ele já quis, agora ninguém tira ele do... Sabe uma coisa que eu fiquei pensando assim? O Vitor Pereira, né? Ele veio pro Corinthians, vai pro Flamengo, né? E aí tá indo essa debandada de treinadores tudo pro mundo árabe, né? E ele não foi. Não foi. Como é que o Castro vai daqui, que é do Botafogo, segundo todo mundo fala que ele tem mais nome do que... Porque ele fez muita grana no Flamengo e no Corinthians já. Não. Tá ganhando até hoje. Não. Eu sei. Ele foi treinador do Porto, foi jogador pela Grécia, né? Por outros lugares da Turquia. Era um nome forte, seria um nome forte do futebol português. Sim. E tá desempregado. Eu tô acompanhando a carreira de alguns. Tem 3 portugueses lá dos 4 times que o governo saudita assumiu, 3 são que portugueses. Segundo pra nós aqui no Brasil, antes de ele vir trabalhar, ele era até melhor, modo de jogar, modo de pensar. Todo mundo falava isso aqui não quando ele chega? Jorge Jesus falou numa entrevista aí que o melhor que veio é o Vitor Pereira. Ô, Vamp, mas tem treinador que às vezes é melhor ele ficar sem emprego do que ele se queimar. É sério. A mesma coisa que você falou do Vitor Pereira agora. Ele seria um dos primeiros portugueses a ter o nome citado. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, quando ele vai pro Flamengo, falava-se no Renato na seleção. Ele sai do Flamengo completamente queimado, fica sem emprego um tempo até surgir o Grêmio. Mas o Flamengo faz isso. Fez isso com o Dorival. O Dorival ficou 6 meses aí parado. O cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, não dirigiu o time estadual, no estadual, né? Não. Volta depois. O Dorival ficou quase 5 meses desempregado, Tico. E tinha o nome falado na seleção. Não mais sorte, né? O técnico brasileiro, se não fosse o Diniz, seria ele. Eram só os dois que tinham alguma possibilidade aí. Se a CBF tivesse um técnico brasileiro, tem o Diniz, pelo menos até agora, por 1 ano, seria um dos dois. Né? Não teria outro nome, acho que agora, para a seleção. Seria ou o Fernando Diniz ou o Dorival Júnior. E essa saída do Flamengo, acho que teve um peso aí também para ele ficar um pouco atrás nessa escolha da CBF. Mas a saída do Dorival é diferente da do Renato.
Sim. O Renato devia saber que se ele não conquistasse a Libertadores, ele ia cair. Sim. O Dorival não. O Renato nem terminou o Brasileiro. Sim. Nas últimas rodadas nem era mais ele. E o Dorival sabia, né, Bruno? Ele sabia. Seu pai mesmo que trouxe essa informação. Quer dizer, ele não sabia. Não. Ele começou a ouvir burburinho no clube de que estava vendo a sondagem ao Vitor Pereira. Ele não tinha ideia de que ele não ia continuar. Sim, acho que ele imaginava. O Vitor Pereira não imaginava que seria convidado. Como eu falei, aquela história que ficou famosa lá da sogra, para mim ele falou para não ser indelicado com o Duílio. Ele queria sair do Corinthians, porque ele achava que não ia conseguir mais nada lá e realmente ele tinha uma boa relação com a diretoria. Então eu imagino que ele falou aquilo, não para, vou contar uma história aqui para ir pro outro. Não, acho que ele falou porque ele jamais imaginou que ia trabalhar no Brasil. É que tudo foi muito rápido, sim, né, Bruno? Aí veio o Flamengo. Ele acho que ele inventou, bem claro, tem sim um problema de saúde, mas a saída não foi exclusivamente por isso. Ele tinha isso, o problema de saúde, e tinha a questão de que ele, acho que no Corinthians ele não via mais, não vão contratar os jogadores que eu quero, não tem dinheiro. Só que ele jamais imaginou que viria uma proposta. E proposta do Brasil, ele só aceitaria uma melhor que a do Corinthians, que no caso seria Flamengo ou Palmeiras. O Palmeiras tem o Abel Ferreira. E com certeza ele pensou, no Flamengo eles foram campeões, eles vão manter o treinador. Então eu não vou ter proposta melhor do Brasil. Para não ficar chato, para não falar que eu tô indo embora porque a coisa não tá boa aqui, eu vou falar uma coisa que é verdade, tem um problema de saúde, eu tenho que ir embora. Só que aí veio o Flamengo e nem ele esperava, ninguém esperava, nem o Dorival e nem o Vitor Pereira.